Sem mais inscritos, encerrado o espaço. Ah, perdão, tinha mesmo. Daniel, hoje está difícil. Vereador Daniel Santos. É o frio, desculpa. Vereador Daniel Santos tinha solicitado uma declaração de líder para a bancada do Republicanos, então ocupa a tribuna. Perdão. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, mesa diretora. Eu quero seguir no assunto relacionado à Tatiana Fris, a vereadora Tatiana Fris. E muitas vezes em casa, antes de tomar posse aqui, eu via muitas situações em campanhas, que é onde começa toda essa situação de ataques. E mais importante do que nós termos a consciência de que esses ataques não levam a nada, é o eleitor entender, a população entender que isso é um desserviço, que isso não é um trabalho de vereador, e isso não agrega nada para ninguém. Quem aqui nunca sofreu um ataque, uma desinformação? E eu sempre digo, isso fala mais de quem faz do que aquele que é atacado. Sempre nas vésperas das eleições, surgem aqueles que vivem de likes, de lacração, como até falou ontem o vereador Zanquim sobre lacração. E não estou pessoalizando nesse momento. Mas as pessoas, todos nós precisamos das redes sociais, até para chegarmos aqui como vereadores. Mas o eleitor precisa entender o que é fundamental para o trabalho de vereador, seja ele também deputado estadual ou deputado federal. Infelizmente, hoje nós vivemos na era da informação, onde tudo está ao alcance, mas pouco a população busca a veracidade daquela informação, se tem fundamento ou não. Eu gostaria que mais vereadores estivessem aqui. Eu assisti um vídeo essa semana, onde um parlamentar instiga e chama a vereadora de Tati abortista, mais do que uma vez. Eu queria que outras vereadoras, mulheres, estivessem aqui para saber como elas se sentem diante de uma fala que instiga agressão, calúnia e desinformação. Eu vejo lá em Brasília que tem o parlamentar Janones, que muitas vezes manipula a informação, cria fake news. Existe aqui, em todas as regiões, os Janones, que manipulam e distorcem para ganhar engajamento e difamar outros parlamentares, e seja de direita e seja de esquerda, desde que prejudique a vida pessoal, política de outra pessoa e que dê engajamento para si. Então fica essa reflexão para nós, enquanto parlamentares, o que nós produzimos, enquanto vereadores, o que produzimos, o que entregamos para a sociedade, e eu vejo aqui sempre debates, independente se é oposição, se é base, sempre pensando no melhor para a comunidade. E eu acho que é isso que tem que ser prioridade para a campanha que vem, e eu faço um apelo para o eleitor, para essa eleição que está para chegar, entendam o papel de um vereador, o que ele já fez enquanto candidato, o que ele propõe, não apenas a lacração, que isso não vai levar a lugar algum, e o respeito, independente se gosta ou não. Eu posso vir aqui criticar as pautas da esquerda, as pautas da oposição, o discurso, mas o ataque pessoal é uma desinformação, um desserviço para qualquer um. E isso não vai resolver o problema do buraco, o problema do saneamento, o problema da luz. Então fica aqui só a minha observação, a parte vereador Scalco. Obrigado, vereador Daniel. Eu acho que é importante, tá? E existem os meios legais para se descobrir quem é. Hoje em dia a tecnologia tem rastreamento, tudo. O que não pode acontecer é ficar de cochichinho para cima, para baixo, querendo acusar, fazer, deixar entender. Isso aí está errado. Então assim, ó, quem se sente lesado, está na legislação, sabe como fazer, abre a queixa, vai atrás e investiga, vai dar tudo certo. Quem for vai ser punido. Eu sou contra isso aí também, não tem problema nenhum. Quando eu trago nas minhas redes sociais, eu assino o que eu faço, eu trago falas de outros vereadores, eu boto, eu contradizo. Normal, é papel nosso a transparência aqui dentro. Agora, fora daqui, o que fazem, deixam de fazer, não me importa, porque eu acho que nós estamos aqui para trabalhar e apresentar trabalho. Então, eu gosto que assim, ó, quando se vai falar de alguém, não tem que induzir, pode ser, quem sabe, não. Se tu sabe quem é, vai lá e acusa, é tu. Depois na justiça a gente resolve. Agora ficar em nuvenzinha, achando, pode ser, não pode ser, não é. Ou é ou não é.
dá para a polícia, investiga, pune e acabou. E acabou a folia. E eu sou contra qualquer coisa assim. O que eu posso, por exemplo, nas minhas redes, eu assino embaixo e ao mesmo tempo eu trago transparência aqui nessa Câmara e tenho muito trabalho para mostrar, como o senhor fala, que é importante mostrar. Eu tenho trabalho à vontade para mostrar, projetos à vontade e estou aí para mostrar para a população o que foi feito. Muito obrigado. A parte do vereador Fatinel. Obrigado, vereador Daniel. E assim, ó, todos esses problemas que acontecem, tipo esses ataques, essas ofensas, essas críticas que a gente sofre fora da casa e tal e coisa, ela é uma construção que veio através de uma demagogia que dominou essa casa por muitos anos. Porque o vereador, ele recebe salário para legislar e para fiscalizar o executivo. Isso está escrito aqui dentro na entrada da casa para todo mundo que quer saber. Nós somos pagos para legislar e fiscalizar o trabalho do executivo. Todo e qualquer trabalho além desse é trabalho voluntário. É trabalho voluntário que a gente faz pela população. A gente não teria obrigação, mas a gente faz porque a gente quer ajudar o povo e todos os colegas aqui fazem. Obrigado, vereador. A parte, vereador Tati. Daniel, muito obrigada. E eu acho que cada vez mais a gente precisa conscientizar as pessoas da importância de observar o trabalho, aquele trabalho construtivo que traz pautas propositivas, debates em que a gente possa, de fato, pensar o melhor para a cidade, né? E esse tipo de situação, eu fico muito tranquila em falar, que eu me sinto muito bem, porque apesar de divergências político-ideológicas, sempre tratei todos os meus colegas com muito respeito. Acho que, dito aqui inclusive pelo vereador Lucas Carenhato, a gente tem divergências no campo político, mas a gente precisa se tratar com respeito. E é isso que a gente espera, né, que principalmente a população avalie e não se deixe, né, enganar por pessoas que querem realmente, de alguma forma, né, manchar a imagem, ou tentar tripudiar, ou tentar rebaixar de alguma forma, né? Esse não é o papel que a gente deve incentivar e apoiar, e, portanto, agradeço, né, os diversos comentários aqui. E acho que é isso, a gente tem que ter a coragem de entrar em temas que muitas vezes são polêmicos, mas argumentar, né, e ter, de fato, conhecimento das matérias. E eu costumo dizer, quando as pessoas elas não têm argumentos contra, né, aquele argumentador, elas começam a pessoalizar. E aí, nessa pessoalização, de fato, a gente realmente vê que tem muita gente que vai perdendo, né, o fio, e certamente essas pessoas, cedo ou tarde, serão cobradas pela sua postura, e eu acredito muito na justiça divina também, né? Então, tudo que se planta, se colhe. Tenho certeza que no meu caminho tenho muitas pessoas do bem, muita gente sempre me engajando, né? Recebi ainda ontem à tarde esse vídeo de pessoas que me apoiam e que lamentaram esse tipo de postura. Então, realmente, a gente precisa seguir adiante com a cabeça erguida e com a certeza de que o nosso trabalho aqui no parlamento, ele soma. É isso que eu faço com todos os meus colegas, independente das divergências. E tenho certeza que, cedo ou tarde, as pessoas que tentam ridicularizar outras pessoas vão colher o que estão plantando. O que eu vejo, e talvez o meu apelo, e talvez seja até uma utopia, seja justamente isso, que a população, o eleitor, ele tem essa reflexão do verdadeiro papel daquele que ele elege. Gostando ou não, não é esse o papel do vereador, ou seja, o deputado estadual, seja a esfera que ele estiver. Não é a lacração, não é a difamação, não é a desinformação. O eleitor sempre tem que pensar aquilo que vai funcionar diretamente, afetar diretamente a vida dele. Infelizmente, a gente tem que viver com essas situações. Quem aqui nunca passou por isso? E eu acho que, infelizmente, vamos passar. Até mesmo numa fala aqui na tribuna, daqui a pouco estão tirando lá para distorcer e usar nas redes sociais. Então, fica esse apelo que eu faço para o eleitor. Entendam o que está sendo jogado nas redes sociais e busquem informação. Obrigado. Declaração de líder do